Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 7 do curso de Introdução à Linguagem Web. Continuando o nosso assunto sobre layouts escritos em CSS, hoje nós vamos construir um layout utilizando HTML e CSS. Para começar, eu já criei dois arquivos aqui, como aula 7 HTML e aula 7 CSS. No arquivo aula 7 HTML, nós vamos começar criando uma estrutura para o nosso arquivo HTML. Só vou fazer algumas pequenas alterações aqui, mudando o idioma, acrescentando aqui também o vínculo com o nosso CSS. Aula 7, ok. Isso aqui já está pronto para criarmos o nosso layout. Vamos utilizar algumas tags de HTML para demarcar seções aqui dentro do nosso código. Vamos começar então pelo que seria o nosso cabeçalho. Nós vamos começar com uma tag chamada header para demarcar uma seção de cabeçalho. Vamos criar um link, uma href, que vai levar para nada por enquanto. Não vai ter uma imagem, vai ser apenas uma palavra logo. Depois nós vamos criar aqui também, utilizando a tag nav, criar um menu de navegação. Dentro desse menu de navegação eu vou criar uma UL, criar uma lista com UL, e dentro nós vamos colocar itens. Dentro dessas listas nós vamos ter as seções do nosso site, então cada um desse é um link, um href. Por enquanto eu vou colocar assim para não apontar para nada, e colocar aqui a nossa frase sobre. Vou duplicar isso aqui outras duas vezes. Nessa parte nós vamos criar um produtos, e aqui um link para contatos. Essa é a nossa navegação, tá? Isso aqui é colocado dentro do header, que faz parte do cabeçalho de nosso site. Essa seção que a gente criou aqui agora, ela vai ser personalizada através de regras CSS. Atualizando o nosso arquivo HTML, nós vamos ver que ele já aparece com essas definições aqui. Agora vamos fazer algumas formatações nele. Vamos começar zerando algumas propriedades através de uma regra CSS que seja um pouco mais genérica. Então, que vai valer para body, UL, LI e P. O que são essas regras que nós vamos definir? A margem, nós vamos zerar ela, colocando 0 pixels. Vamos definir também que o padding vai ser 0 também. E o list style, que é aquela definição de estilo, aquela bolinha do estilo ali, a gente também vai colocar como none. Falta um S aqui, list style, nós vamos definir como none. A fonte também já vai ser alterada. Na font size a gente vai definir aqui que ela vai ser 1.2 rm, e a font family vai ser um Arial. Bom, salvando aqui, atualizando aqui, a gente já vê que já mudou a aparência dele. Vamos tirar essa aparência de linha sobre os links também. Vamos criar uma regra para isso, dizendo aqui que os meus links, ou seja, minhas tags A, o text decoration é também none. Salvo aqui, atualizando. Agora nós já temos essa opção sem aqueles linhas embaixo ali. Bom, essa foi a primeira alteração que nós fizemos. Agora nós vamos começar a fazer a organização desse menu, que ele está um acima do outro. Nós vamos colocar um ao lado do outro como menu superior. Como a gente já escreveu lá que isso aqui faz parte do header, eu vou fazer então uma classe aqui, criar uma regra que vale para o header. Então coloco aqui header e vou definir para ele as regras aqui. Cada regra que eu vou colocar aqui vai valer para toda essa tag lá dentro do HTML. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui o display do tipo flex. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses elementos aqui que estão um sobre o outro agora, eles vão passar a mudar o comportamento deles. Ó, começou a ficar um do lado do outro, certo? Outros elementos que nós vamos precisar. Por que os outros não ficaram? Porque isso aqui é uma lista. Então, tem dois elementos, o logo e uma lista. Os dois elementos, então, estão um do lado do outro. Mas eles estão juntos, eu não quero que eles fiquem com essa aparência um do lado do outro. Então eu vou precisar criar uma regra para separar esses elementos. Então vamos colocar aqui justify content,
e colocar essa opção aqui como Space Between, ou seja, espaço entre os elementos. Atualizando aqui, a gente vai ver que ele já separou os elementos, né? Um elemento do lado de cá e outro elemento do lado de cá. Observe que ele está fazendo também a adequação de forma responsiva, então não importa o tamanho da janela que esteja sendo aberta. Mas ainda tem algumas opções para ajustar aqui. Observe que a palavra logo está alinhado a sobre, não está centralizado com o elemento. Nós podemos criar então esse comportamento. Às vezes o nosso logo pode ser maior do que ou mais alto do que aquele texto. Então nós vamos centralizar isso usando Align Items e colocar aqui a opção Center. Atualizando aqui, agora você pode ver que ele está centralizado com esse outro elemento aqui. Está muito colado às margens também. Podemos ajustar isso colocando um padding entre os elementos, e aqui eu posso colocar então um valor aqui de 20 pixels. Ele fez um ajuste entre os elementos, dando um espaço a mais. Vamos colocar também uma cor aqui para facilitar a nossa visualização. Vamos colocar um background color, salvando aqui, atualizando. Você vai ver que ele continua alinhado, zerado as margens, mas eu ajustei o padding entre os elementos. Podemos ajustar também a cor dessa fonte aqui, colocando a propriedade color e white, para que fique com o nosso texto aqui branco. Agora nós precisamos só ajustar construindo a nossa regra de menu. Nessa classe menu, nós vamos mudar aqui o display dele também para do tipo flex. Eu criei essa regra chamada menu aqui, então eu preciso colocar esse elemento aqui também na minha lista. Class menu. Nós já temos então a primeira parte da regra, que vai definir apenas que ela é do tipo flex, então ele passou a colocar os elementos um do lado do outro. E agora nós precisamos ajustar os elementos, né, que eles estão muito colados um ao outro ali. Então eu vou ajustar uma regra dentro uma sub-regra dentro de menu, válida somente para os itens da lista. E aqui eu posso colocar a margem left de 10 pixels. Já vai aparecer como um espaço entre os elementos, já separando os meus elementos, e agora a gente já tem uma aparência de menu. Bom, se nós analisarmos isso que a gente já construiu, você vai ver que a área de clique está em cima da palavra, então está muito pequena essa área de clique aqui. Podemos ajustar isso criando uma regra que vale para o nosso menu na tag A, ou seja, que ele funcione para os itens clicáveis. Primeiro elemento, aqui ele é um display do tipo block, tá? Os elementos serão fixos, ele terá um padding de 10 pixels. Para ficar mais fácil a gente visualizar, eu vou colocar um background aqui e colocar uma cor nele para a gente olhar. Aqua. Vamos ver o que isso aqui criou no nosso menu. Ele tem um espaço acima, fora da letra, então tem um espaço, uma área maior para clicar. Se eu não criar esse comportamento aqui, a área de clique fica em cima somente da palavra. E agora ela está um pouquinho afastada da palavra, tem um espaço maior para a gente clicar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para aproximar mais os elementos. Está aqui agora os botões, né? Os pseudobotões estão aqui, eles não vão ficar dessa cor aqui. Eu vou retirar essa tag aqui. A gente notar que ela está de forma responsiva, então ele vai ajustar de acordo com o tamanho da tela. Faremos então agora uma sessão onde nós vamos colocar várias imagens aqui, e eu vou fazer essa sessão criando primeiramente no HTML. Após o nosso header, eu vou criar então uma section, que ser essa área de fotografias que nós vamos criar aqui dentro da nossa página. Já vou adicionar aqui uma classe para ele, que vai ser do tipo, eu vou chamar aqui de galeria, composta de elementos, e aqui eu vou colocar divs, que são os nossos containers, e primeiro umas imagens. Então vou colocar a primeira imagem aqui. Eu já tenho essas imagens dentro da pasta do meu arquivo HTML, então eu só preciso colocar o nome dela aqui em .jpg. Não vou nem colocar esse alt aqui. E nessas imagens eu vou colocar também aqui um P referente à minha legenda. Bom, isso aqui vai ser repetido por 4 vezes. Eu vou colocar 4 fotografias. Então eu posso simplesmente copiar esse trecho aqui 4 vezes. Eu vou só alterar o número da imagem que vai aparecer. 1, 2, 3 e 4. Se a gente atualizar aqui, a gente vai ver que aparecem as fotografias aqui
Ainda não está no formato que eu quero, então eu vou ter que fazer um ajuste agora com regras de CSS. A primeira parte das regras que eu vou fazer é que, como essa imagem tem tamanhos diferentes, a gente pode observar isso, que quando a tela é menor, ele expande isso lateralmente, ó. Então eu não quero esse comportamento, eu vou definir que existe uma largura máxima para essas imagens. Vou criar aqui então uma regra válida para IMG, e essa regra diz o seguinte, que existe um tamanho máximo para essas imagens, que é de 100% do tamanho da janela que nós estamos utilizando. Ele vai expandir até esse tamanho máximo. Um comportamento de display block, e atualizando agora a gente vê que elas se mantêm no mesmo tamanho, mas então ela não expande, não dá uma barra lateral. Se diminuir a janela, elas vão permanecer naquele tamanho máximo que eu coloquei ali. Agora nós vamos então criar a regra válida para a galeria. A primeira coisa que nós vamos criar aqui então é uma regra de galeria, e essa regra, o primeiro comportamento que nós queremos alterar é a forma do display dela. O display dela não vai ser em bloco, vai ser do tipo flex. O que acontece? A mesma coisa que aconteceu com o menu. Eu quero umas imagens uma do lado da outra. E olhando aqui, você vai ver que ela vai ajustar uma do lado da outra. E tem aquela opção também de se expandir, de ficar no tamanho máximo para ocupar a minha janela. Ainda vamos colocar mais uma regra aqui dentro de galeria. Agora falando especificamente com os nossos divs dentro dela, que compõem esses itens. E eu vou mudar o comportamento dele, mudando também as margens. Então, vou colocar o primeiro elemento, a primeira margem, segunda margem, e a largura dessas janelas, ou dessas divs que nós estamos utilizando. Lembrando que ele está acompanhando o tamanho da div. Então, ajustando agora, estamos ele aqui como as margens de 1 e 1, e agora aqui em tamanho de 200. Podemos alterar isso aqui para Flex Wrapper, permitindo ele quebrar a linha quando necessário. Então, eu coloco aqui Wrap. A gente vai ver que ele agora tem esse tamanho, mas se for necessário, não couber mais do que aqueles 4, ele tem um tamanho mínimo. Se aquele elemento tamanho mínimo for atingido, nós vamos ter uma opção de quebra desses elementos. Ó. Elas estão com a mesma largura. As imagens estão com a mesma largura de 200 que eu defini ali no div. Se não couber mais, com o tamanho mínimo, ele vai passando isso para baixo, criando esse comportamento aqui nas nossas imagens. Ainda podemos definir um tamanho máximo para todo esse bloco que nós estamos trabalhando aqui, criando aqui uma regra de max width. Então, posso criar aqui um max width e colocar um tamanho que eu quero definir para o meu site. Então, se eu colocar aqui 800 pixels e colocar que a margem dessa janela vai ser 0 e alto, quer dizer que ele vai definir o tamanho de acordo com a janela que está sendo exibida. Olhamos aqui agora que ele tem um tamanho de 800, e esse é o tamanho máximo. Então a gente vai ver que é o tamanho que ele vai atingir. Mesmo que a janela for maior, ele vai deixar esse tamanho de 800 centralizado ali. E vai manter também o mínimo que eu defini para ele de 200, caso contrário ele vai quebrar essas galerias de imagem. Então definimos uma largura nesses elementos aqui entre as fotografias. Então é só a gente ficar aqui entre os itens e colocar aqui uma margem, e eu vou colocar aqui 10 pixels. Atualizando aqui, agora nós temos uma margem entre esses elementos da minha flex. Bom, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Experimente esses exemplos, faça uma galeria bem interessante utilizando essas propriedades CSS, construa alguns elementos com os exercícios da apostila e também dos material complementar. Até a próxima!